individualmente nas nossas vidas para com Deus e também coletivamente enquanto igreja. Então, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de bibliologia e nós vamos continuar falando sobre a divisão testamental da Bíblia. Nós iniciamos na aula passada e vamos dar continuidade. Só dando um reprise, né, fazendo uma retrospectiva dessa introdução que nós fizemos, da divisão testamental, nós sabemos que esta é a primeira divisão da Bíblia, não é? Todos nós sabemos que o, todo o compêndio bíblico, né, foi sendo adicionado, rolo após rolo, né, livro após livro, na nossa linguagem moderna, e não tinha divisão. E chegou um determinado momento que, logo após a, a vinda do Senhor Jesus e os escritos apostólicos, então começou-se então a dar-se essa nomenclatura e, por conseguinte, de divisão. Então, tudo quanto nós temos de escritos até o último profeta, que é Malaquias, chamou-se de Antigo Testamento, Antiga Aliança, e tudo que há depois, obviamente baseado nas profecias do Antigo Testamento e depois tudo quanto foi feito através do Senhor Jesus, tudo quanto foi visto pelos apóstolos e também por eles descrito. Então, estes escritos, né, de Jesus em diante, chamou-se então de Novo Testamento ou Nova Aliança. Obviamente, enfatizando este tempo, né, da graça como a nova aliança anunciada por Deus através dos profetas do Antigo Testamento. Eu falei com vocês também sobre a forma de se pronunciar, às vezes, por algumas pessoas, de Velho Testamento, e que, teologicamente, não é um termo devido, não é termo aplicável para a questão da palavra de Deus. Há uma diferença considerável entre aquilo que é velho e aquilo que é antigo. Algo antigo não necessariamente deve ser velho, ok? Então, e tem coisas que envelhecem apesar do pouco tempo, todos nós sabemos disso. Então, a nomenclatura correta para os livros da Antiga Aliança é Antigo Testamento, e não Velho Testamento, porque, na verdade, não envelheceu. Apesar de estarmos vivendo a nova aliança em Cristo, todavia, os escritos anteriores a ele, que foram postos dentro do cânon bíblico, merece sim a nossa apreciação, e é através destes livros, desta escrita do Antigo Testamento, que nós temos uma visão ampla do plano de Deus para a salvação do homem, para o resgate das nossas vidas e trazer-nos à sua presença outra vez, e isso se cumpre no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós não tivéssemos conhecimento do texto da revelação do Antigo Testamento, obviamente as dúvidas em relação ao Senhor Jesus Cristo seriam muitíssimas, tá? Então, é isso aí, merece sim a nossa apreciação. O Antigo Testamento é tão vivo quanto o Novo Testamento, ok? Então, não é bom a gente chamar de Velho Testamento. Não vamos dizer que ninguém vai estar pecando em assim pronunciar, mas o correto é Antigo Testamento ao invés de Velho, ok? Quando a gente pensa em testamento, né, nós estamos falando de aliança, de acordo, de tratado, pacto. Então, o termo Antigo Testamento e Novo Testamento, obviamente, está relacionado à distinção das duas alianças, mas essa divisão
passou a ter lugar dentro da nomenclatura utilizada pelos cristãos, aí no final do segundo século, tá? Já para adentrar no século terceiro. Então, começaram, então, a usar esses termos, tá? De Antigo e de Novo Testamento. A aliança estabelecida entre Deus, né, e o povo de Israel, que é o Antigo Testamento, né, selada com sangue dos animais, do cordeiro, do bode, etc. E nós temos hoje a nova aliança, a aliança da graça, a aliança em Jesus Cristo, que foi selada com o seu maravilhoso sangue. Continuando, nós sabemos que o Antigo Testamento ele é composto de 27 livros, ok? Nós temos os 5 primeiros livros, chamado de Pentateuco, né? Palavra formada pelo prefixo pente, né? Que quer dizer 5, e teucos, que quer dizer volumes, ou livros, ou rolos, como nós assim queiramos denominar. E para os judeus, o Pentateuco é designado como a Torá, né? Ou seja, a lei de Moisés, a lei de Deus através de Moisés. Os 5 livros que o formam, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio, os irmãos bem conhecem, né? E os livros históricos, que são 12, ok? Que aí vai contar tanto o tempo ainda da era dos juízes, né? Nós vamos ter Josué, nós vamos ter juízes propriamente dito, vamos ter aquela história pequena de história, mas muito rica de Ruth, é uma história tanto comovente como muito educativa. E aí nós vamos ter os 2 livros de Samuel e depois nós vamos ter o segundo livro dos reis. No primeiro livro de Samuel, a gente já vai encontrar um novo tempo, né, para o povo de Israel, que sai da era dos juízes e entra na era dos reis, na era da monarquia, na era da teocracia, né, Deus governando, ok? E depois nós vamos ter primeiro e segundo livro do rei, primeiro e segundo livro das crônicas dos reis de Israel, que são livros, de certa forma, similares, que vão narrar a história dos reis de Israel, né, a divisão logo após Salomão, nos 2 reinos do norte e do sul. E aí depois vem os livros pós-cativeiros, Neemias, Esdras, Neemias e Esther, né? Final de cativeiro e pós-cativeiro, de certa forma, já narrando aí a reconstrução de Jerusalém e do templo, né? Esse tempo que o Senhor Deus começa a restaurar Israel, preparar Israel para a restauração espiritual com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que vai culminar na sua vinda em glória, né? Que vai chegar ao pleno, ao auge, né? Do plano de Deus, do trabalhar de Deus para com o seu povo Israel, ok? E aí nós temos os livros poéticos, que são 5, também, assim, igual do Pentateuco. Nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. É bom que nós entendamos que a forma poética, textual judaica não é a forma poética comum que nós utilizamos aqui no Brasil, não é? Com versos, com rimas, mas observe que eles usam, né,
tanto o livro de Jó, quanto os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles usam sempre a forma poética, trazendo alusões, analogias, sempre, né? O trocadilho do livro de Provérbios é muito bonito, muito interessante, e é gostoso você ler, você analisar estes livros, né? Inclusive, alguns deles nós temos como o Salmo 119, que é totalmente um acróstico, né? Ele é um acróstico, o Salmo 119, que é composto pelas letras do alfabeto hebraico, né? E vai se repetindo as letras do alfabeto hebraico ali no Salmo 119, e isso é um acróstico, né, dentro da nossa língua portuguesa. Aí depois você vai ter o livro dos profetas, né? Você tem os 5 profetas chamados maiores e os 12 profetas chamados menores. É claro que quando se diz profetas maiores e profetas menores, não está falando-se da pessoa do profeta em si, e sim dos escritos. Isso é muito interessante. Sempre que nós fizermos alusão para os irmãos na igreja acerca dessa divisão entre profetas maiores e profetas menores, deixemos bem claro para aqueles que nos ouvem que essa nomenclatura de maiores e menores não diz respeito aos profetas em si, à sua pessoa, mas sim ao conteúdo escriturístico, ok? Então, nós temos os profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel, e nós temos os menores, que vai de Oséias até Malaquias. A importância de nós compreendermos isso, está sempre explicando para os irmãos, sempre que for oportuno, em relação a esta divisão, porque possa ser que aqueles irmãos que não tenham muita capacidade de esclarecimento possam entender que a própria Bíblia tenha feito uma divisão, dando mais importância para A do que para B. Então é sempre bom, eu gosto de ser muito minucioso nessas questões para deixar os irmãos inteirados daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, e não abrir brecha, deixar eles à mercê de pensamentos que contrariem a palavra de Deus. Ok? Continuando, nós vamos falar aqui agora alguns detalhes importantes, né? Queremos só relembrar aqui, nesse slide, que são 39 livros ao todo, né? Subdivididos aí nesses 4 grupos, e que nós tenhamos, digamos assim, o interesse, nós tenhamos o desejo, o interesse, a disciplina para nós estudarmos de bom grado, com prazer, os livros do Antigo Testamento. Tem muitas pessoas que se propõem um estudo completo da Bíblia e começa lá no Antigo Testamento, até Gênesis está tudo ok, Êxodo, aí consegue ainda superar, mas quando entra no livro de Levíticos, aí o negócio começa a ficar cansativo. Mas, apesar de toda aquela repetição, né, de nomes, de famílias, dos patriarcas, tudo é importante, porque no final de tudo, quando você de fato se torna alguém a explorar a Bíblia diariamente nos seus estudos, em suas ministrações, você vai precisar de tudo aquilo, sem qualquer extinção. Todo o texto, todo o conteúdo do Antigo Testamento tem grande importância para que nós conheçamos, para que nós apliquemos também
nas nossas ministrações, a realidade, a clareza daquilo que é o Antigo Testamento, que dá toda a base ao Novo Testamento. Eu gosto sempre de chamar a atenção dos irmãos aqui para essa questão de estudar o Antigo Testamento, quando Jesus, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E a gente sempre pergunta aos irmãos, o que é que tem, o que é que vocês lembram dessa serpente no deserto? Geralmente tem uns, não, eu não me lembro desse negócio, não. Que serpente, tal? Aí uns vagamente dizem, eu lembro que houve um momento que o povo de Israel pecou e Deus mandou serpentes peçonhentas, tal, e o que mais? Eles não sabem explicar mais. Então é muito importante, a gente está sempre fazendo essa ponte, tá, do Novo Testamento com o Antigo Testamento para trazer os esclarecimentos históricos e aquilo que deixa para nós a clareza da veracidade da palavra de Deus, do seu brilhantismo, da sua sincronia, da sua temática sendo explorada de forma crescente, não é? Desde a criação até a consumação de todas as coisas. Então, precisamos sim estarmos sempre estudando as coisas relativas à graça, né, descritas no Novo Testamento, mas não deixemos de fazer essa ponte sempre com o Antigo Testamento, dando assim maior certificação da verdade acerca daquilo que estamos estudando, daquilo que estamos repassando, né, para os nossos amados irmãos no conteúdo neotestamentário. Ok, amados? Continuando aqui, o Novo Testamento, né? Nós temos os livros biográficos, que são os 4 evangelhos, ok? Mateus, Marcos, Lucas e João. Precisamos entender que há uma certa divisão entre esses 4 evangelhos, tá? Nós temos os chamados evangelhos sinóticos, que significa dizer que eles são paralelos na sua escrita, se há uma sincronia, né, de narrativa dos fatos, 80% a 90% dos fatos narrados por Mateus vai aparecer em Marcos e vai aparecer em Lucas. Desses 3 sinóticos, Lucas é o que tem mais conteúdo que não se encontra em Marcos e Mateus. Já Marcos e Mateus têm uma sincronia bem mais aproximada, né? Nós temos, digamos assim, algumas narrativas de milagres, algumas parábolas que só aparecem no livro de Lucas e que não são narradas por Mateus e por Marcos. E aí nós temos João, tá, que é um evangelho totalmente diferente em relação aos 3 anteriores, mas a gente precisa entender o porquê, né? O evangelho que foi escrito por Mateus, ele é um evangelho direcionado ao povo judeu, com o objetivo de provar para eles de que Jesus era, de fato, o Messias prometido, né? Por isso a gente vai ter tantas citações dele, trazendo alusão das profecias do Antigo Testamento, principalmente de Isaías. Ele faz menção de Miqueias, que profetizou onde Jesus nasceria, e é muito interessante, ok? Essa sincronia de Mateus com o Antigo Testamento para provar, né, que Jesus era o Messias prometido, o filho de Davi. Então, nós precisamos entender esses detalhes que são muito importantes. Um momentinho aí, irmãos, por favor, que eu vou fazer uma pausa aqui para pegar uma água, por favor.
Vontade, pastor Deus. Voltei. Ok, amados. Então, continuando, estão me ouvindo bem? Perfeito, pastor. Ok. Então, já Marcos, seu evangelho foi direcionado para os romanos, e o intuito de Marcos foi mostrar para os romanos o Jesus Cristo, né, guerreiro, vencedor, né, acima de tudo, vencedor, o guerreiro que veio, que veio determinado para vencer, já que os romanos, né, gostavam muito da temática guerra, viviam isso no sangue. Então Marcos dirige o seu evangelho para os romanos e ele mostra o Jesus guerreiro que veio para vencer. Lucas, ele escreve a um camarada chamado Teófilo, tanto o evangelho quanto também a sua narrativa de Atos dos Apóstolos. Teófilo, segundo a tradição, era um grego, e a conotação que Lucas dá ao seu evangelho é justamente a conotação do Jesus Cristo dotado de sabedoria, aquele que veio com a sabedoria divina e que trouxe aos homens esta sabedoria para que os homens, por ela, pudessem encontrar ou reencontrar a Deus. E já João, seu intuito é mostrar, é um evangelho aberto, não é direcionado a um povo propriamente, é um evangelho aberto, universal, podemos assim dizer, e o seu intuito é mostrar a Jesus como sendo o Verbo de Deus, o Filho de Deus, que veio estar entre nós e veio oferecer-se em sacrifício, vicário, né, substituto, acerca de nós, pecadores, que não tínhamos qualquer condição de voltarmos para Deus, porque não havia em nós qualquer possibilidade de nos limparmos, nos purificarmos da condição sórdida em que nós nos encontrávamos, e assim ter o privilégio, a liberdade de retornar à presença de Deus. Então, João traz o seu evangelho, a sua narrativa dentro dessa perspectiva. Repito, é uma narrativa para alcance universal, provando que Jesus era o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus que habitou entre nós. Por isso, a gente vai encontrar essa distinção desses evangelhos, né? Os três primeiros são, digamos assim, paralelos, né? São idênticos na sua narrativa, e o de João, ele difere um pouco. A gente, eu diria assim, eu em particular, né? Eu gosto muito. Claro, os três evangelhos, as três narrativas são riquíssimas em informações, mas eu encontro no Evangelho de João, digamos assim, na essência doutrinária, na essência teológica, para você alcançar esta sincronia entre o Antigo e o Novo Testamento, na sua temática, no seu propósito,
a gente encontra esse teor no Evangelho de João. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Se nós não tivéssemos as narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, e tivéssemos apenas a narrativa de João, isso já seria muito suficiente para nós obtermos o conhecimento daquilo que é o plano de Deus em Jesus Cristo para a nossa salvação. Agora, eu tenho em Mateus um âmago muito bom da escritura dele, que é justamente o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7, que é um texto sublime. Aí eu também me refiro ao Sermão do Monte da seguinte forma: olha, se nós não soubéssemos nada acerca da salvação, absolutamente nada, e nós tivéssemos apenas o texto do Sermão do Monte, nós teríamos também conhecimento suficiente acerca da salvação. Então, são esses destaques, né, que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo e nos familiarizando, e que vão devagarinho nos ajudando para que nós, ao estudarmos a Bíblia, lembrando desses detalhes, a gente tenha o maior proveito na interpretação da revelação da palavra de Deus contida no Santo Livro. Ok? Tem essa observação aqui: todos os livros que os precedem, ou seja, que precedem os evangelhos, tratam da preparação para a manifestação de Cristo. E os que se lhes seguem são explicações da doutrina de Cristo. Só para a gente entender essa questão, digamos assim, cronológica e, digamos, a disposição crescente, né, textual das Escrituras, é bom a gente compreender isso, né? Os evangelhos, digamos assim, ele é o desfecho, né? Ele é o desfecho do plano de Deus acerca da libertação do homem para com ele. E o que você tem antes dos evangelhos, que vai trazer a biografia de Jesus e os seus atos dentro do plano de Deus, você vai ter os anteriores mostrando a manifestação, né? Apontando para a manifestação, o tempo em que o Messias estaria entre nós humanos, né? E depois que acontece isso, então o que se segue, ou seja, as epístolas, ela vai trazer as explicações daquilo que ele ensinou, não apenas do que ele fez, mas, acima disso, daquilo que ele ensinou. E quando a gente estuda as cartas paulinas, principalmente, a gente percebe o quanto Paulo se prende, o quanto Paulo replica aquilo que Jesus ensinou. Apesar dele não ter sido um apóstolo contemporâneo dos demais, né, assim, em termos de vida com Jesus, ele não viveu a vida com Cristo, humanamente falando, ele vem depois, mas observem que ele tem um trato, né, muito esmerado com aquilo que Cristo ensinou, ele sempre está trazendo à tona, trazendo a nossa lembrança nas suas epístolas. Muito bom essa muito bom esse aspecto da gente entender esse ponto central onde está situado os 4 evangelhos, o que vem depois, né, o texto que lhe antecede, que é o Antigo Testamento todo, e o texto que ele precede, que são as epístolas, mas não somente o próprio livro de Atos dos Apóstolos,
E o Apocalipse, que é a grande revelação da consumação de tudo, que traz também elementos doutrinários daquilo que Jesus expôs em seus dias entre nós humanos. Ok, gente? Então, vamos lá. O livro histórico do Novo Testamento é apenas o livro de Atos, tá? Então, nós temos os evangelhos, né, que são biografias do Senhor Jesus, e logo em seguida vem Atos dos Apóstolos, que é a narrativa também de Lucas, isso fica muito claro no início do livro, mostrar os atos da igreja no seu início, com a cooperação maciça, né? Com a cooperação perene do Espírito Santo e as maravilhas que iam acontecendo, e a maior de todas elas, né? Desculpem, a rendição de vidas através da mensagem do Evangelho. A nova mensagem que ecoou de início entre o povo judeu e que foi se espalhando e chegou até os confins da terra. Então, há uma importância também, queridos irmãos e irmãs, em relação ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Inclusive, eu concluí ele a semana passada aqui na igreja. Estava estudando, né? Dentro da perspectiva da história da igreja. Então, estudamos Atos dos Apóstolos, que foi essa primeira parte, né? Da história da igreja, abrangendo aí até por volta do ano 67, com a prisão de Paulo, mas é um histórico muito coeso, um histórico muito claro, e basicamente o livro de Atos dos Apóstolos divide-se em duas partes. Você vai ter a primeira parte, que é até o capítulo 8, que é justamente quando o evangelho ele se espalha na região de Samaria, né? Na cidade capital, Samaria, e se espalha por toda aquela região, né? E se cumprindo aquilo que Jesus disse, né? Que eles deveriam anunciar a palavra em Jerusalém, Judeia, Samaria, né? Samaria, aí falada por Jesus, não entenda a capital, a cidade em si, mas a província, né? A região da Samaria. Ok, gente? E assim aconteceu. E depois disso aí, a gente tem no capítulo 8 essa crescente do evangelho na região de Samaria, mas quando chega no capítulo 9 a gente vai ter aquele encontro maravilhoso do Senhor Jesus com o apóstolo Paulo, alguém que tinha, né, liberdade e autoridade dos principais dos sacerdotes para prender e até matar aqueles que estavam professando a fé em Jesus Cristo. Então, a partir do capítulo 9, o livro toma uma outra dimensão, porque a personagem principal, humanamente falando, aí passa a ser o apóstolo Paulo, e o livro vai encerrar-se no capítulo 28, justamente com o apóstolo Paulo. Então, a partir do capítulo 9, o livro toma uma nova dimensão, tá? Porque sai de cena a questão da igreja em Jerusalém, nas suas cercanias, de repentemente, Antioquia passa a ser uma base entre os gentios, e dali Paulo faz as suas 3 viagens missionárias, com muito êxito e muito sofrimento também, não é? Sofrendo prisões, açoites, coisas terríveis, mas muito próspera, porque estabeleceu-se igrejas na região da Ásia Menor e adentrou mais, né? Foi mais além, mais para o coração da Europa. Eu estive falando
essa semana, a gente falar sobre o livro de Atos, né? Quando Paulo chega em Atenas, lá no Areópago, eu entendo que ali cumpre-se aquilo que Jesus disse, deu como missão para os apóstolos, até os confins da terra. Eu entendo que quando ele chega ali em, em Atenas, né, capital da Grécia, que era no tempo de Paulo, o centro do conhecimento, o centro da sabedoria, né, tudo quanto se tinha de revelações acerca da vida em si, do homem, etc., tudo partia da Grécia. E, de repente, Paulo estava lá mostrando para eles o Deus verdadeiro, que entre eles era tratado como Deus desconhecido, mediante aquele monumento que Paulo vê lá, dentre tantos outros. Então é algo maravilhoso. E de repente, pouco tempo depois, Paulo está em Roma. Deus foi muito claro com ele que ele deveria testemunhar do evangelho em Roma. Então ele chega a Roma de uma forma não convencional. Por que não convencional? Porque foi um naufrágio terrível, né, que eles escapam na ilha de Malta e em cima dos destroços do navio, perdeu-se tudo, o navio acabou, o navio foi totalmente destroçado, mas todos chegaram vivos com uma proteção do Senhor. Então foi algo assim maravilhoso e Deus houvera dito a ele e ratificou em uma visão quando eles estavam a pique no mar Mediterrâneo. Deus disse: olha, não vai morrer ninguém, porque importa que você chegue a Roma. E aí ratifica, né, esse momento de alcançar os confins da terra. A Grécia, a sabedoria, e agora Roma, né, que era o centro político do mundo, né, a capital do império que dominava o mundo de então. Então, algo assim muito especial, algo muito maravilhoso, a gente entender esses detalhes, essas questões que só nos enriquecem no conhecimento do texto bíblico como um todo. Então, nós temos também o livro de ensino apostólico, né, que são as epístolas, ao todo 21, tá certo? Nós temos as epístolas paulinas e nós temos as outras, né? Pedro, Tiago, também a epístola aos Hebreus, que até hoje não se sabe ao certo quem foi seu escritor. A maioria tende a dar esse crédito para o apóstolo Paulo, em virtude da linguagem do livro, o centro doutrinário do livro, que é justamente mostrar o Jesus Cristo, homem que veio nos substituir, que foi imolado e que é o nosso sacerdócio, nosso sacerdote real, né, de uma vez para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, está aí uma referência, né, do Antigo Testamento. Melquisedeque, aquele sacerdote que aparece lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, e que Abraão paga o dízimo, né, devolve o dízimo para ele. E não se sabe da genealogia de Melquisedeque, mas a verdade é que ele era sacerdote. E aí o escritor sempre faz essa comparação, né, de Jesus Cristo. Diz que ele era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, dentro do plano judaico, alguém para ser sacerdote teria que ser da tribo de Levi, né? Teria que ser um levita e descendente de Arão, e Jesus não era, Jesus era da tribo de Judá.
Então, ele faz essa referência, essa menção, é uma carta escrita ao povo hebreu. Então, obviamente, ele se esforça para mostrar que, apesar de Jesus não ter sido da tribo de Levi, não ter sido da descendência de Arão, todavia era o sacerdote constituído por Deus para oferecer o maior sacrifício de todos os tempos, o último sacrifício em favor dos homens, cujo cordeiro foi ele mesmo, né? Ele foi o sacerdote e foi também o cordeiro. Ok, gente? Então, nós temos aí nas epístolas, né, aquelas dirigidas às igrejas, nós temos a carta aos Romanos, a primeira e a segunda de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e as duas aos Tessalonicenses. Nós temos as dirigidas a indivíduos, que são as duas cartas a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemon. E, finalmente, nós temos a carta aos Hebreus, tá? Os irmãos que eram já detentores da fé em Cristo, mesmo sendo hebreus, né? E quem escreve a carta escreve nessa preocupação de mostrar para eles quem era a pessoa de Jesus e por que ele se tornou o nosso sacerdote. Ok, amados? Prosseguindo, nós temos que 7 dessas cartas são dirigidas a, a todos, distintamente, vocês são chamadas cartas universais, ok? Que ela não foi dirigida a uma igreja especificamente ou a alguém especificamente, mas elas foram escritas, abertas universalmente. Nós temos a epístola de Tiago e as 2 epístolas de Pedro, as 3 de João e a epístola de Judas, ok? Claro que aqui não é Judas Iscariote, né? Todos nós sabemos que se trata de Judas Tadeu, e não Judas Iscariotes, que infelizmente tomou um rumo diferente. Aí nós temos, por último, um livro profético, que é o livro do Apocalipse, que o seu próprio nome já designa isso, Apocalipse, revelação, e claro que estamos tratando de um livro que, na sua essência, no seu conteúdo pleno, trata de profecia, trata de revelação, mas nós temos profecias também nos evangelhos e nós temos profecias também nas epístolas, ok? Todavia, o livro do Apocalipse, ele é integralmente profético, trazendo para nós de uma forma muito bonita, muito gloriosa, os acontecimentos futuros. Ok? Então, são estes os livros do Novo Testamento, 27 ao todos, né? Não nos esqueçamos, subdivididos em 4 grupos. Os biográficos são os evangelhos, 4, né? Um único livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos livro de ensinos apostólicos, que são as epístolas, há 21 ao todo, e, finalmente, o livro profético, que é o Apocalipse. Dando continuidade, amados, a disposição dos livros do Antigo Testamento para os judeus. Vamos lá. Então, para os judeus, os livros que compõem o Antigo Testamento, eles estão distribuídos e divididos dessa forma assim, ok? Nós temos o primeiro grupo, que é o grupo da lei, ou da Torá, que é o Pentateuco, tá? Os primeiros livros, que os irmãos já conhecem. Nós temos os profetas, tá?
por livro chamado de Nebim, e olha lá, como é interessante aqui, nós temos algo aqui diferente, tá? Nós temos os chamados profetas anteriores, observe que eles colocam aí como livros proféticos, tanto o livro de Josué, o livro de Juízes e os dois livros de Samuel e dos Reis. Então, são chamados de profetas anteriores. Isso dando alusão de que Josué, ele foi um profeta de Deus, apesar de ser um líder administrativo, um comandante militar, mas os teólogos judeus reconhecem Josué como sendo um profeta, assim como reconhece também o livro dos Juízes, de certa forma atribuindo àqueles que foram chamados por Deus para serem juízes também profetas. E assim vem, para culminar nessa questão, Samuel, né? Samuel era um sacerdote, mas também profetizava do Senhor. E nós temos também no livro dos reis muitas profecias, né? Profetas que estavam fazendo parte daquele reinado, né? E ali ele também profetizava, trazia a palavra de Deus, revelava a vontade de Deus acerca de tantas coisas de forma específica, né? Então, por isso, os judeus colocam também estes livros como sendo livros proféticos, chamados proféticos anteriores, né? E aí vem os posteriores, que eles chamam de Ketuvim, e, aliás, desculpe, os profetas posteriores são chamados também, né, de Nebim. E aí vem Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, tá? Jeremias, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 aqui são os que a gente chama de profetas menores, com exceção de Daniel, que está inserido aí, ok? Mas aí nós temos para eles como profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, que eles destacam, e os 12, e nesses 12 estão inclusos os profetas que nós chamamos de menores, e também Daniel. E, finalmente, nós temos os livros poéticos, que eles chamam de Ketubim, que são os Salmos, Provérbios e Jó. Salmos, Provérbios e Jó. Então, aqui eles dão uma classificação diferente para esses três livros. Observe que o Cântico dos Cânticos, que é Cantares de Salomão, que nós os colocamos como livros poéticos também, como um livro poético, mas eles não colocam. Que aí eles chamam de os cinco rolos, Megiló, o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes, que está dentro desse grupo. E aí, finalmente, né, vem os livros históricos. Perdão, que eu falei, gente, desculpe que Daniel estava aqui entre os 12 profetas. Eles colocam aqui Daniel como um livro histórico, porque a narrativa do livro de Daniel é uma narrativa dos reinados babilônicos, né? Dos reinados babilônicos, claro. Fala Babilônia, que é o início, mas depois veio a Média e a Pérsia, tá? Então, eles colocam aqui Daniel como sendo um livro histórico pelo fato da narrativa histórica desses impérios que dominaram na época
começando por Babilônia, e depois a Média e a Pérsia. Então, essa é a forma dos judeus classificarem e denominarem estes livros do Antigo Testamento. Ok, amados? Então, nós vamos hoje ficar por aqui. Se Deus permitir, na próxima semana vamos falar sobre as línguas originais da Bíblia. Ok? Vamos começar por aí. Será a nossa quinta e penúltima aula. Nós vamos estar falando sobre as línguas originais. Vamos falar também de coisas específicas, né, de características específicas da literatura hebraica e, obviamente, também da literatura grega, que a gente precisa olhar com atenção para esses detalhes da forma de linguagem deles, tanto do Antigo Testamento, no caso do hebraico, mas também do Novo Testamento no grego, o grego falado na época, que era o grego koiné, o grego popular, né? Era a linguagem popular do dia a dia do povo, não era aquele grego clássico, de origem lá da Grécia, e que merece também a nossa atenção para alguns estilos, algumas formas escriturísticas, para quando nós lermos um determinado versículo, um determinado texto nas Escrituras, na nossa língua portuguesa, a gente possa ter uma certa compreensão de alguns padrões escriturísticos para nós não fazermos interpretações erradas. Então, veja quão é importante a gente ter a aula de bibliologia, né? A gente ter essa orientação, na verdade, a disciplina, ela orienta a nós a fazer um bom proveito no estudo da palavra de Deus, conhecendo alguns detalhes sobre este conteúdo. Claro que vai ser bem melhor para nós em compreendermos de forma menos difícil, né, aquilo que está contido como revelação no texto da palavra de Deus. Ok, amados? Então, só para a gente lembrar, não sei se o pastor Tiago já dispôs aí no grupo, né, o questionário que eu deixei concernente às nossas 3 primeiras aulas. Então, vocês respondam, ok, direitinho, bem fechadinho, com 4 alternativas de resposta. São perguntas simples, 10 perguntas simples, só para trazer a lembrança de vocês aquilo que nós já vimos e você fazer também uma autoavaliação se realmente está entendendo o básico acerca daquilo que nós estamos ensinando, né? O básico necessário. Ok, meus queridos? Então, eu quero só abrir, dar um tempo para vocês, se quiserem comentar alguma coisa, adicionar algo, perguntar algo. Então, vamos dar esse tempinho de 5 minutos e logo após a gente estará encerrando, ok? Com vocês aí. Pastor Adilson, sobre o questionário, vou estar postando nesse final de semana. Ok, meu Deus, tranquilo. Tá certo. Dá tempo tranquilo aí para a turma. Ok, pessoal? Alguma coisa aí? Fique à vontade. Só agradecer a aula, pastor Deus, sua excelente informação. O áudio ficou baixo, quem falou aí, ficou muito baixo. Sou eu, pastor. Entende? Ô, Miquel, sim, meu querido, diga aí. Excelente aula, né? Muito proveitosa em relação a esse aspecto de bibliologia, para que a gente possa tanto compreender, para também não tentar explanar o que não sabe, né? De uma forma mais original da Bíblia. Uhum. É muito importante. A bibliologia é de uma importância relevante para a gente
ter, como eu falei há poucos instantes atrás, a gente ter um bom proveito quando a gente vai estudar a palavra de Deus. Quando nós não